hoje é retribuir o mal com o bem. Fácil, né? Ele está no capítulo 12 e no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 12 é aquele que trata de amai os vossos inimigos. Que tarefa simples, né? A pessoa nos faz um mal, algo que a gente não quer perdoar, e em determinado momento de reflexão, baseado nas lições de Jesus, tem que aprender a perdoá-lo. Muito fácil, né? Amar os nossos amigos é fácil, né? É isso? Aquelas pessoas que a gente tem boa relação, aquelas pessoas que a gente vê e sorri quando encontra, sente aquela empatia, aquele troca de olhares, aquela energia, né? Muitas vezes pessoas até que fizeram parte do nosso círculo familiar, que vem como amigos. Então essa parte, ela é fácil. Comungam dos mesmos pensamentos, tem os mesmos gostos quase sempre, né? A gente não se aproxima por afinidade, não acontece isso, né? Então, mas e quando a gente tem pessoas que durante o transcorrer da nossa vida encarnatória são desafiadoras? O lar é um deles, né? Eu gosto de citar muito o exemplo do casamento, que é um grande desafio, né? Onde você pega uma pessoa que veio de um planeta com a outra que veio de outro planeta, com hábitos completamente diferentes, e convive na mesma casa. Olha que missão! É só Deus mesmo, com a sua infinita bondade, para criar um ambiente desse tipo, né? Olha a faísca saindo, né? Aí tem que aprender. Um zeloso demais, um relaxado demais, sempre assim, né? Não vai encontrar duas pessoas exatamente iguais, até porque deve ser meio enjoativo também, né? São pessoas desafiadoras, aí estão falando do casamento. E a relação de pais e filhos? Sabe aquela criança que você espera com muito carinho, faz tudo, e ela te desafia todos os dias. Ela nunca quer comer o que você quer dar para ela, né? Já de bebê, já meia no pé não para. Calçada tira longe. Desafio, está ali porque a gente tem que aprender a paciência, né? A tolerância, e até mesmo para rever o trabalho que nós demos no passado, porque esse é na frente está o reflexo também do que aconteceu, né? São lições que a gente tem que aprender. Agora, e os inimigos? Nós vivemos hoje numa época em que a palavra inimigo é uma palavra que não tem a força que tinha no passado. Se vocês levarem a história não muito tempo atrás, vamos colocar 100 anos atrás, 100 anos, século XX ainda, nem tanto, eu nasci no meio do século XX, né? Nem tanto, não tinha nada nessa vida, aspas, civilizada. A gente já não tem muito espaço, tem muitas leis que policiam as pessoas, mas vamos colocar aí, 150 anos mais ou menos, né? Final do século XIX, os deslocamentos das populações, né? As imigrações, então as pessoas por fome, por guerra, por tudo, eram feudos separados, né? E aí foram se unindo e hoje são países, né? A Itália é um exemplo disso, né? A Itália até metade do século XIX, ela não era Itália. Eram vários reinos que faziam parte do reino da Itália. A capital era até Turim. Estava estudando isso agora recentemente. Então veja que até muita gente que veio para cá, que é tida como italiana, não é italiana. Na verdade nasceu numa parte da Áustria, né? No Tirol. Então tem toda uma história. Eram mosaicos, né? O mundo era um grande mosaico. O que era não é mais, né? Depois tivemos a Segunda Grande Guerra. E por que eu estou falando isso, né? É para nós refletirmos no passado. O passado era complexo, porque não havia uma grande lei que unisse aquele povo, etc. Aliás, perdão, exceto naqueles impérios, que aí era a força do Império Romano, Otomano e muitos outros que tivemos aí ao longo do mundo. Mas mesmo assim, eles ocupavam lugares que eram todos fragmentados. Aí tinha aquela coisa do meu inimigo, invadiu minha terra, eu vou lá, ponho fogo, destruo. Aí aquele cidadão que teve a casa dele, imagine
que qualquer um de nós pode ter vivido nessa época e ter sido um protagonista de uma dessas histórias. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí? Aquele cidadão que teve a casa queimada, que eu queimei hipoteticamente há 200, 300, 400 anos atrás, qual a energia que ele carrega a meu respeito ao longo do tempo? São coisas que a gente às vezes não sabe, mas que tem grande interferência, né? E como é que a gente faz para perdoar? Bom, perdoar, em primeiro lugar, não significa esquecer. Perdoar é não deixar que aquele fato que lhe causou a mágoa lhe aflija mais. É uma desconexão. Se há uma dívida que não foi paga para você e que o cidadão não tem a menor condição de pagá-la, é uma coisa que você tem que fazer. Eu conheci um dia um comerciante que tinha uma caixa de cheques sem fundos, uma caixa cheia de cheques sem fundos. E ele mudava de um lugar para o outro e carregava aquela caixa. Muitas daquelas pessoas já nem existem mais, mas ele mantinha aquela caixa, como se algum dia, por alguma fada madrinha viesse ali e dissesse assim: eu vim pagar o cheque do fulano, do ciclano. Aí um dia eu conversando com ele, eu disse para ele assim: quer um conselho? Você tem churrasqueira na sua casa? Tem? Põe fogo em tudo isso aí, some com essa caixa da sua vida. Enquanto essa caixa estiver carregando, você vai estar carregando todas essas pessoas que lhe fizeram mal. Se desconecta disso. Você não vai lembrar que o cara é um bom pagador se ele não foi. Mas simplesmente você vai esquecer dele e a vida segue. E a mágoa é como um grilhão, né? É uma grande corrente. E quanto mais forte a corda, mais forte a corrente, mais pesada ela é. E ela não pesa só de um lado, daquele que te magoou, pesa do seu lado também. Está sustentando aquilo, está tratando daquilo, cuidando daquilo. Opa, peraí, a corda que me une àquela pessoa, né? Rompam, vamos romper com essas cordas. E aí vamos abrir um novo. E retribuir com o bem a quem nos fez mal. É mais difícil ainda, mas é libertador. Lembrando que Jesus tratava da organização dos seus discípulos, né? Trazendo pessoas dos mais diversos setores, cobradores de impostos, são tão amados por todos, né? Então, ele tinha entre eles um cobrador de impostos, tinha uma mulher de vida complexa, né? Na época que ele trouxe também. Enfim, ele tinha um mosaico, né? Um dos seus mais aguerridos defensores era um cidadão que prendia e matava, executava os judeus. Saulo, por exemplo, que todo mundo sabe, que se transformou em Paulo. Então ele deu o exemplo claro de que tem que esquecer o que passou e renascer um novo dia. Se nós temos algum povo que eventualmente não somos simpáticos, vamos ajudá-los quando eles precisam. A ótica da gente por natureza, ela é muito baseada naquilo que recebemos de informação, muitas vezes não são verídicas, a tal da formação de opinião, né? Hoje, mais do que nunca, pelos meios que a gente tem, pela internet, por tudo isso, e que condiciona a gente a pensar de uma determinada maneira. Isso é terrível. Claro que nós temos os nossos pontos de vista, claro que nós temos as nossas formas de pensar e devem ser respeitadas, mas a gente também deve pensar por que tal pessoa agiu dessa forma ou age dessa forma, o que é que lhes condicionou, lhes criou campo para pensarem da forma que pensam. Talvez aí a gente comece a pensar nessa questão, né? Das mudanças que a gente pode fazer dentro de nós.
E lembrando que as lições que ele deixou são atualíssimas. Se a gente pegar, por exemplo, a partir do que nós conhecemos como terceira onda, né, da fé, nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, que foi Jesus que deixou para nós, e nós acreditamos, nós espíritas, que Allan Kardec fez uma reorganização desses pensamentos, né, através dos livros, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e todos os livros que fazem parte digamos, do tripé da fé kardecista, trabalhando em cima de conceitos novos, diria que talvez não conceitos novos, mas conceitos traduzidos para os nossos tempos atuais, e são atualíssimos. O Livro dos Espíritos mesmo, se a gente começar a esmiuçar, tem perguntas ali que dá a impressão que foram feitas ontem, e não há 150 anos, mais ou menos. Isso faz com que eles tenham, naturalmente, uma orientação de projeção do futuro, do que é que está nos acontecendo e do que vai acontecer ainda, né? E nós temos, para arrematarmos um pouco mais o tema de hoje, a questão da nova fase que o planeta vai entrar. Aliás, já está entrando, né, que é a regeneração. E nessa terceira onda, tivemos aí o mundo primitivo, expiações e provas, e agora a regeneração. Não vai haver campo para pensamentos mesquinhos, extremamente materiais, como a gente vem cultivando até hoje. Nós vamos ter que mudar para acompanhar. Digamos que é como se nós entrássemos num país diferente, novo, que tem uma série de leis que a gente tem que se adaptar para entrar ali. Nós vamos viver no mesmo mundo, mas um mundo que vai ter uma corrente espiritual diferente. Então a gente já vai ter que fazer um expurgo de pensamentos ruins, entre eles as mágoas que a gente acumula, né? A enxergar o nosso irmão de uma forma diferente, para poder acompanhar. Porque os que não acompanharem, sinto muito, vão ter que fazer segunda época, vão ter que retornar as lições que não aprenderam nesse tempo que nós estamos aqui, e provavelmente num mundo de caráter inferior, onde as provas vão ser um pouco mais difíceis. Então a gente tem toda a oportunidade de fazer a mudança, né? E como é que nós podemos mudar? Basicamente, mudando a nossa linha de pensamento. Ter um olhar com menos preconceito, ter um olhar com menos julgamentos prematuros, né? Tendo um olhar de fraternidade, de caridade, lembrando da caridade moral, que é muito mais importante do que a caridade física, né? É importante dar um alimento físico para uma pessoa que está com fome, mas tê-la como irmão de fato e se nivelar a ela é muito mais importante do que o alimento físico, né? E muito mais difícil. Nessas noites frias, por exemplo, quantos de nós lembram de fazer uma sopa e distribuir para moradores de rua, sem julgamento, porque eles estão nessa fase, nesse momento, se são viciados ou não são? Aquele momento, isso não importa. Quantos de nós lembramos de fazer isso? O acolhimento dos animais, que fazem parte do reino divino, o cuidado com as florestas, com as árvores, com os rios. Há tanto que se pode fazer para poder melhorar esse mundo, e é embarcando em cima dessa nova onda, né, da regeneração, nós com certeza vamos nos sentir seres humanos melhores e nos preparar para, quando embarcarmos para outro plano, levarmos o menos débitos do que viemos levando nas últimas encarnações. Que assim seja.